removidas da reunião por conta de gravar, gente. Tá, Juliano Braz saiu. Para entrar de volta aí. Vitória saiu. Na hora que começa a gravar, gente, às vezes ele pede para o pessoal sair. Sim, não sei por que não dá para. Bom, enfim, agora está gravando. Pessoal, então eu vou mostrar como que faz o exercício. Eu falei para vocês dessa molécula C2H6, então o índice de deficiência de hidrogênio é igual a zero. Então a segunda informação que eu vou tentar coletar do espectro é isso daqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou colocar essa linha aqui, ó. Vou tentar até realçar ela aqui, mas só para nota. Eu vou ver a altura. Olha só, se eu pegar esse menor aqui, ó, e colocar a altura dele, digamos, eu não sei quantos em centímetros, eu estou usando no meu computador, tá? Então, olha só, se eu pegar ele, colocar duas dela, tem uma aqui, mais ou menos uma, fazendo duas, vou até colocar para o lado para mostrar duas, e se eu pegar a última, ó, vamos discutir um pouquinho isso daqui, tá? Gente, aqui está me dando mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Se eu somar todos eles, vai dar 6 hidrogênios? Não. Não. Então é o seguinte, geralmente a gente começa pelo menor. Aqui tem um caso que é o hidrogênio. O hidrogênio ligado ao oxigênio. Então ele troca com o deutério. Então o sinal dele geralmente é menor do que os outros. Mas se eu fizer uma média e pegar, por exemplo, e é lógico, eu tenho que aproximar. Eu tenho que aproximar isso ao valor de hidrogênios que foi me dado. Tá? Então, às vezes eu posso pegar pelo menor, ou às vezes eu posso pegar pelos outros dois. Se eu pegar por esse, vai dar certinho. Por esse daqui eu não gosto muito porque ele é OH, tá? Já falando para vocês. Mas olha, eu tenho que a proporção mais ou menos é o seguinte, 1 hidrogênio para 2 para 3, tá? E esses dados, muitas vezes é por causa do ajuste do campo magnético, ele varia um pouco, então ele varia na área, por conta de alguns do ajuste. Quanto mais bem ajustada a máquina, melhor vai me dar o resultado disso daqui. Hoje em dia, esses dados eles já são automáticos, então fica muito mais preciso, tá? Mas nesse caso aqui, ó, eu tenho que... Oi? Desculpa. Como que eu sei que esse é o pico do OH, que você está falando que ele é? Nada, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Porque eu já sei. Depois eu vou discutir isso com vocês. Porque geralmente ele nem aparece, tá? Mas olha só, o mais importante não é esse daqui. O mais importante é o seguinte. Olha, eu tenho 3 conjuntos de sinal, tá? Quando eu tenho um sinal único, quer dizer que eu não tenho nenhum outro hidrogênio perto dele. Quando eu tenho ele é separado por um heteroátomo, tá? Geralmente por um heteroátomo ou por uma C dupla O, por exemplo. Nesses outros dois, eu só tenho 2 conjuntos de sinais. Aqui, ele é um sinal que tem 1, 2, 3 sinais, com 1 no meio, tá? E esse daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, com 2 maiores no meio. Então, esse daqui é chamado de tripleto, e esse daqui de quadrupleto, tá?
O que significa isso? Significa que, em termos de hidrogênio, esses dois hidrogênios, eles estão enxergando esses três hidrogênios. E esses três hidrogênios estão enxergando esses dois hidrogênios, tá? Vice-versa. Ou seja, isso indica que eu tenho o quê? Que eu tenho um CH3 vizinho a um CH2 e eu tenho mais uma ligação aqui que eu vou colocar o restante do que eu tenho, tá? Então, na hora que eu pego e vejo um tripleto e um quadrupleto, eu sei que os hidrogênios estão vizinhos e os hidrogênios estão ligados a quê? A esses dois carbonos. Eu não tenho mais nada para colocar. Então eu já usei, eu já usei. Vou colocar aqui, 5 hidrogênios e 2 carbonos da molécula, tá? Eu já usei, me restaram um hidrogênio e um oxigênio. Qual que é a única função possível para que eu tenha um oxigênio e um hidrogênio? Para terminar o resto da molécula aqui. O Justamente H? aquele OH que eu falei para vocês. Então, justamente esse OH que eu falei para vocês. Deixa eu arrumar. Esse OH, tá? Então, essa molécula é do etanol. Vamos tirar mais informações dali. Não é só porque eu já cheguei na molécula que eu não vou tentar observar melhor. Olha, eu não tenho as informações aqui da constante de acoplamento, tá? Que é um exercício muito fácil. Mas por que a origem desses sinais? Eu vou repetir isso para vocês, que eu tinha feito na aula passada. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais facilmente aqui. Que é, acho que é aqui. Cortial de RNA. Bom, enfim. Olha só. A origem do sinal, eu vou representar da seguinte maneira. Eu vou fazer até um pouquinho mais. Lembra que eu falei para vocês que o hidrogênio, quando está ligado no mesmo carbono, eles são iguais, tá? Então, olha só. Esse hidrogênio aqui, eu vou chamar de hidrogênio A. Todos esses três são hidrogênio A, porque eles são iguais, exatamente iguais. E esses aqui são hidrogênio B. Tá? Hidrogênio B. Primeiro, quem vocês acham que são, né, os hidrogênios A e B no espectro? Deixa eu... Ó, vou aqui, ó. Isso ficou fácil, por quê? Porque aqui eu tenho dois hidrogênios, só pode ser o CH2. Então são os hidrogênios, ó, CH, é o CH2, CH2, que eu chamei de B, tá? São desse sinal aqui, ó. E o outro é o CH3, que eu chamei de quê? De A, tá? Então por que o CH2 é o dessa molécula aqui? Deixa eu copiar isso aqui.
Quando vocês forem fazer exercício, é isso que vocês vão fazer. Ó. Pegar a molécula e vão falar, ó, esses A são esses daqui. Esse B é o ligado ao oxigênio. Por quê? Porque ele está num deslocamento químico maior. Quando está mais para a esquerda, ele está ligado ao quê? Ao elemento eletronegativo. Não, então, gente, a informação é essa. Olha. Esses dois hidrogênios, BCH2, e esses três, BCH3. Esse hidrogênio, quando aparece, não é sempre, ele é o do oxigênio, ligado ao oxigênio. Tá? Ele, eu comentei na aula, mas vale a pena comentar novamente. O que ele faz? Esse hidrogênio aqui, ó, como solvente tem deutério, para ser invisível, ele vira OD, uma porção. Então, a integral dá menor, porque ele fica invisível. Tá? Bom, a origem do sinal. Eu vou repetir novamente por conta da multiplicidade. Por que é um tripleto e um quadrupleto? Como esses três hidrogênios são iguais, e esses dois são iguais, quando o hidrogênio A, vou fazer pro hidrogênio A primeiro. Tá? Olha, hidrogênios A. Então, eles são iguais, tá, gente? Então, se ele não tivesse ninguém vizinho a ele, o B, ele seria só um único sinal. Como ele é um sinal, imagine que esses três, ao mesmo tempo, estão enxergando esse primeiro hidrogênio B. Então, a gente chama aquele de J, JAB, e vai ter uma constante em Hertz, que varia, geralmente, acho que de 6 a 8 Hz, se não me engano. Tá? Então, só que a gente não tem esse valor agora, nós vamos discutir isso depois. Só que essa mesma constante que abriu o sinal, olha, quando abre o sinal, era para ser 1, agora vai ser 2. Então seria um pico duplo. Só que esses três enxergam um e depois enxergam o outro com a mesma intensidade do JAB. Então eu vou ter que o desdobramento do sinal vai acontecer novamente. Tá? E notem, esse sinal do meio, aqui, ó, ele ficou duplicado. Tá? Deixa eu fazer uma coisa para vocês. Por que ele duplicou? Imagina, ó, que se os hidrogênios fossem diferentes, ia ser isso daqui. Ó. Mas como ele coincide? O do meio, esses dois aqui, ó, eles estão coincidindo. Então, eles estão somando. A gente chama que aquele pico, ó, se fosse assim, seriam todos iguais o tamanho deles. Eu teria um sinal assim. Seria um duplo dublê. Como o sinal é assim, ó, ele é assim. Ó. Ele é duplicado aqui, e o terceiro, assim. Tá? Eu tenho aqui duplicou, porque juntou essa parte do sinal com essa parte do sinal. Então, por isso que eu tenho um tripleto, tá? E essa constante aqui, ó, quando é um tripleto, necessariamente, ela é o quê? Igual, tá? O JB aqui, ó, elas são iguais, tá? Diferentemente daqui, ó. Seria diferente. Tá? Deixa de lado aqui. Então, esse sinal, a origem do sinal ser um tripleto para os hidrogênios A, vem do acoplamento com um hidrogênio e com outro hidrogênio, com intensidade igual. Da mesma forma, o hidrogênio B, ele vai fazer o quê? O mesmo acoplamento. Ó.
Se eu enxergo, a gente chama de enxergar. Se os três A's enxergam B e esse B da mesma forma, com um valor, o B está enxergando o A da mesma forma, é como se fosse um espelho. Se eu enxergo alguma coisa no espelho, o que está projetado no espelho está me enxergando da mesma forma. Tá? Entretanto, olha, os hidrogênios B, eles acoplam com 1, que dá a primeira constante, com 2, a segunda, desculpe, e agora vai ter uma terceira constante com a mesma intensidade. Notem que agora eu tenho duas somas. Então, o sinal que somou aqui, ele vem em soma aqui também. Então, olha, esse primeiro sinal, ele é simples. Esse outro aqui, ó, ele é, na verdade, ele é 3 vezes mais do que o outro, que tem duas somas, tá? Vou colocar assim, só para ficar mais fácil. E o outro aqui. Então, ó, notem, se eu olho no espectro, estou fazendo bem detalhado para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, esse é a metade desse, aproximadamente. Esse daqui é 1/3, tá? Então, eu vou até aumentar, dizer, certinho. Assim. Tá vendo? Ó? Então, esse é simples, esse veio de uma, duas somas. Esse é simples, não somou com ninguém. E esse também vem de uma, duas somas. Tá? Então, eu tenho no tripleto, eu tenho quarteto ou quadrupleto. Quadrupleto é mais certo de falar. Eu falo quarteto várias vezes, tá, gente? Eu sou um pouquinho mais antigo. Então, viram que eu tirei todas as informações do sinal, tá? Se eu tivesse ainda os números aqui em Hertz, eu conseguiria tirar a constante de acoplamento, tá? Deu para entender como eu começo a fazer o exercício? Fazer as conexões entre os grupos e lembrando que isso aqui só me mostra hidrogênio, tá? Bom, continuando, José, tem uma pergunta. claro, pode fazer. A gente consegue fazer essa descoberta que você fez aí só porque tem a linha da integral, né? Isso, mas porque isso daqui é um quadrupleto e isso aqui é um tripleto. Que eu sei que isso está ligado a isso daqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Imagine a molécula com a mesma fórmula. Vocês conseguiriam imaginar outra molécula com a mesma fórmula? Deu para entender a resposta? Deu sim, obrigada. Mas eu vou ampliar a discussão, já que você fez essa pergunta. É o seguinte: olha, se eu pegar C2H6, uma outra molécula que vem na minha cabeça seria o seguinte: olha, CH3, CH3, ó, é a mesma fórmula C2H6O, certo? Olhem esses hidrogênios aqui. Eles estão divididos por um heteroátomo. Então, esse CH3, consegue enxergar esse CH3? Não. E outra coisa, eu tenho simetria. Se eu pegar um plano de simetria, esse lado é igual a esse. Então, o que esse CH3 é desse? Eles são o quê? Exatamente iguais, química e magneticamente. Então, se eu pegar essa molécula e fazer o espectro de hidrogênio, ele vai me dar um único sinal. Eu não vou ter acoplamento e eu vou ter uma integral apenas para 6 carbonos. Tá? Para vocês terem uma ideia. Como que é bem diferente o espectro. Tá?
Agora, vocês conseguem enxergar outra molécula além dessas duas? Eu não estou imaginando aqui. Por quê? Porque o IDH é igual a zero. Se o IDH é igual a zero, gente, é CH3 e CH2. É uma molécula orgânica. Tá? Então, ter isso em mente, por exemplo, olha, eu tenho CH3 e CH2, eu tenho tripleto e quarteto, se ele tiver junto. Tá? Se eu não tiver outra molécula, outro hidrogênio do lado. Mas vamos fazer os exercícios, vocês vão ver que tem mais informações para a gente passar aqui. Tá? Então, com relação a esse exercício, eu tenho. Já peguei todas as informações dele, já cheguei na molécula. Tá? Então, agora eu pego o espectro de carbono. Olha como que é simples o espectro de carbono. Quantos carbonos eu tenho na molécula? 2. Quantos sinais eu espero de cada carbono? 2. Só que é o seguinte, agora eu vou pegar assim. Quem é o meu carbono A e o meu carbono A e B? Aí eu venho aqui no espectro e mostro o seguinte. No espectro de carbono, eu vou colocar aqui. Tá? Olha só, gente. Quem que é o A desse sinal e quem que é o B desse sinal? Que é o meu carbono. Alguém pode me falar? Com toda certeza, quem está mais próximo do elemento eletronegativo está vindo mais para a esquerda. Então, eu tenho toda certeza que esse é o B. E esse aqui é o. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Mostrar quem é quem. Tá tão quieto? Tudo bem? Sim. Entenderam como que eu fiz esse exercício? Se Então, fosse uma análise do éter, como é que ficaria o carbono? Porque antes tinha mostrado do hidrogênio, certo? Do éter. E se como fosse do ficaria? Vamos ver? Um sinal apenas também, porque o carbono é igual. Um só. E os dois ligados ao oxigênio. Por isso que está mais deslocado. Eu não tenho mais o sinal que não tenho o sinal em 20, tá? Eles todos os dois foram para perto de 60. Deu para entender? O éter, molécula Deu? simétrica. Obrigada. Molécula simétrica, gente, é uma pegadinha, nossa. Tem provas quando eu fazia isso. Ô, gente, deixa eu, nessa disciplina que eu fiz na minha faculdade, chamava Métodos Físicos de Análise Orgânica. Foi a única matéria que eu fechei com 10 em tudo, todas as provas, na minha vida. Por isso que eu tenho orgulho dela. Bom, eu adoro isso daqui, que é um quebra-cabeça. Então, é lógico, passar para vocês não é a mesma coisa. Eu estou indo bem devagar aqui para tentar mostrar para vocês. Ó, outro exercício. Vamos fazer esse daqui agora. Eu não tenho a forma molecular dele. Então, olha só. Começou. Não me deram a forma molecular aqui. Tá? Mas me deram aqui, ó. Esses valores aqui embaixo. Ó. Então, a partir disso, eu vou tentar montar a molécula. Tá? Então, olha só. Quando pego esse sinal, esses valores aqui embaixo,
Esses valores, aproximadamente, são os valores da integral, tá? Na verdade, a integral, eu pego, por exemplo, daqui até aqui. Às vezes, se eu pego um pouquinho mais, ele aumenta um pouquinho o valor. E como são valores proporcionais, então, se eu joguei, por exemplo, um valor para esse daqui de 1, esse daqui vai ser maior. Então, conseguindo entender? Então, esses valores nunca vão ser exatos, tá? Assim, dá certinho. 1, 2, 2, 3, tá? Então, olha só. O que isso me... Em vez de fazer agora o tamanho da integral, eu já tenho eles prontos. Então, eu tenho neste carbono, nesse sinal de hidrogênio, tem 2 hidrogênios. Nesse sinal aqui eu tenho 2 hidrogênios, nesse aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho um hidrogênio. Quando eu tenho o mesmo sinal, por exemplo, está dividido em 3 aqui. Ó. Aqui também está dividido em 3. E aqui está dividido em vários. Depois eu vou discutir isso. O que isso me indica? Olha, se eles são iguais, é porque eles estão no mesmo carbono. E se tem 2 hidrogênios no mesmo carbono, só pode ser o quê? Ó, vou pegar esse espectro aqui. Deixa eu ver aqui para baixo. Ó, então, eu tenho aqui, ó, tem esse sinal aqui, ele me disse que era de 2, não é? Então, será que é um CH2? Agora, esse próximo aqui é um hidrogênio, está isolado. Esse outro aqui, CH2 e um CH3. Por que eu estou, na verdade, eu não estou afirmando, mas por que eu estou supondo isso? Porque a minha integral é 2, 1, 2 e 3. Então, para ser o mesmo sinal, vai ser um CH3, vai ser um CH2, um CH2 e um hidrogênio. Tá? Agora, a questão é o seguinte: como esses 3 estão ligados entre si? Tá? Olha, esse hidrogênio está totalmente isolado, por isso que ele é um sinal único. Esse CH2 aqui, ó, vamos fazer o seguinte: eu vou chamar de sinal de A, B, C. Então, o sinal B do CH2B, que eu vou chamar esse daqui, ó, CH2B, aleatoriamente. E o outro é o CH2C. E o CH3 é o A. As informações da multiplicidade vão me dizer como que eles estão ligados entre si. Tá? Olha, quando A, ele enxerga outros 2 hidrogênios, certo? Então, A, se ele enxergar outros 2 hidrogênios, ele vai me dar o quê? Um tripleto. Oi. Ô Zé, uma pergunta. A gente não deveria ter feito o IDH primeiro, Eu não? não tenho a fórmula. Ah, tá. Não me- Mas porque igual, como que você sabe, como que você consegue me afirmar que o hidrogênio A está enxergando o hidrogênio B? tá, não, Que não tem um eu H vou ali. mostrar isso para vocês. Eu não, Ah, tá. deixa eu voltar aqui no espectro. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Ó, nesse exercício, não foi me dada a fórmula molecular. Tá? Eu estou olhando só o espectro de hidrogênio. Ok? Eu não tenho a fórmula molecular, então eu vou tirar todas as informações dele. A informação mais importante aqui, ó, é a da integral e da multiplicidade.
Os hidrogênios, esses 3 hidrogênios, estão no mesmo carbono. Então, isso me indica que é um CH3. Esses 2 hidrogênios estão nesse sinal grande aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Me indica o quê? Que eles estão no mesmo carbono também. Tem 2. Aqui eu tenho o hidrogênio que está isolado, está separado por um heteroátomo. E aqui eu tenho o quê? 2 hidrogênios que também estão no mesmo carbono. Eu tinha um tripleto. Tá? Se fosse um CH3CH2, direto, seria tripleto quadrupleto. Que não é. É um tripleto, esse sinal, mais esse sinal. Tá? Então, qual molécula que eu vou tentar montar aqui? E muitas vezes eu não vou afirmar que é a molécula, mas assim, eu vou dar um indício do que é, através do sinal. Então, gente, olha, o CH3A, eu sei que é um CH3. Eu estou afirmando aqui, mas pode ser que esteja errado. Mas muito provavelmente é um CH3. Porque esse lance de hidrogênio de moléculas orgânicas me dá CH3, CH2. E nesta região aqui, ó, principalmente, é CH3 e CH2 só. Não tem mais outro tipo de sinal que vem nessa região. Tá? Então, olha só. Esse CH3, ele está ligado a um sinal que vai me dar, vai me fornecer um tripleto. Tá? Ele está ligado ao CH2 B ou ao CH2C. Só que é o seguinte, esse CH2, esse CH3, se ele estiver ligado ao CH2C, esse sinal aqui seria um quadrupleto. Por quê? Porque ele chegaria a 3 hidrogênios. Só deu um probleminha aqui, gente. Estou voltando aqui. CH3, ele está ligado a esse CH2B. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. CH2B. Por quê? Porque o CH2B, ele está acoplando, ele está desdobrando tanto para o CH3A quanto para o CH3C. Só que o C não enxerga A, tá? Deixa eu... Aqui é o CH2C. Tá? Então, gente, vamos tentar entender o CH2B, principalmente o CH2B. O CH2B, olha, ele enxergando o A, ele vai ter uma constante. Ó. Ele enxergou o primeiro hidrogênio. Agora ele vai enxergar o segundo. Fazendo o triângulo de Pascal aqui, ó. Ele vai dar 1, 2, mais 1. Então, o B, se enxergasse só o CH3A, daria um quadrupleto. Entretanto, ele também está enxergando o CH2C. Então, ó, se eu pegar a constante alifática, gente, ó, os hidrogênios C não são iguais aos hidrogênios A, mas a constante de acoplamento é muito próxima. Tá? Eu já vou mostrar aqui, ó, seguinte. Então seria o J, que seria J, vou colocar aqui B, A. Esse mesmo J, ele vem aqui, vem aqui. Tá? Agora seria o J, o próximo é o JB com C. Esse JB com C, ele é aproximadamente igual ao JB
com A. Por isso que está. Então, o sinal vai ter um acoplamento, mais um acoplamento aqui. Ó. Então, o sinal está desdobrando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, fornecendo o sinal que eu vou mostrar para vocês agora, que é. Deixa eu só terminar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um sextupleto. Aí a gente pega aqui, ó, no sinal, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho esse sinal só vai ser assim se ele tiver 5 hidrogênios vizinhos, tá? Por isso que o B eu estou afirmando que é esse, que eu tenho que ter outros 5 hidrogênios vizinhos, tá? Bom, não cheguei na molécula ainda. Por quê? Porque eu tenho um hidrogênio isolado. Mas se eu pegar o exercício anterior e ver a natureza do sinal simples, eu posso indicar que vai ser um OH. Tá? Por quê? Porque ele está próximo de 4 ppm. Se eu pegar o exercício anterior, se eu pegar o exercício anterior, está próximo de 4 ppm, quem está ligado ao oxigênio, os hidrogênios. Esse hidrogênio em 2,5 também, está um pouquinho abaixo aqui, de 2,5, corrobora com essa informação. Além dessa informação, gente, se fosse, por exemplo, qual outra função orgânica eu poderia colocar um heteroátomo que tem um hidrogênio no meio? Ó, eu poderia colocar um NH2, só que não me daria a integração aqui de um hidrogênio. Então, esse sinal aqui, qual outra função orgânica com esses 3 sinais, CH3, CH2, CH2, com, que seja diferente de OH, que eu conseguiria fazer? Me fala, nesta região, mostrando esse hidrogênio. Não tenho, gente. Por isso que eu consigo afirmar que é essa molécula. Tá? Notem, do espectro anterior para esse foi homologado só um carbono. Então, ó, já complicou o sinal. Nesta região aqui, quanto mais alifático é a molécula, por exemplo, cadeia carbônica longa, isso daqui complica muito, tá? E aí começa a não ter definição. Pessoal, deu para entender? Ô Zé, Oi? você falou no outro exercício, quando você estava analisando o carbono, você podia falar que o carbono que estava ligado ao heteroátomo está mais para a esquerda, certo? Uhum. Nesse caso, quando a gente está analisando hidrogênio, isso também é válido? Porque aí Sim, é. ficou mais para a esquerda, que é o Tanto, C. tanto os sinais do hidrogênio, quanto... Ó, olha o carbono dessa molécula. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Eu ia colocar essa informação só depois, né? Ó, um carbono ligado ao oxigênio, ele tem esse deslocamento químico. Se a gente olhar nas tabelas, ele vai ter mais ou menos esse deslocamento químico. O carbono do CH3, menos deslocado, e o CH2, aqui. Então, isso me informa que eu tenho o quê? 3 carbonos. Eu poderia ser o éter dela? Ó, então, cheguei nessa molécula. Essa é a minha proposta. Tá? Eu vou até pegar aqui, vou copiar aqui, ó. Então, essa é a minha molécula. Tá? Então, é isso. Ó. O que vocês vão fazer é falar o seguinte, que esse sinal aqui ó, é o do hidrogênio
esses dois hidrogênios, que eu chamei de B, esse é do A, esse é do C e esse é do H. Tá? Aqui eu fiz a elucidação estrutural. Esses sinais, vou colocar aqui, se eu pegar, eu tenho, vou aqui, carbono A, B e C. Então, resolvendo o exercício, é o seguinte, ó, carbono C vai ser C vai ser esse. Então, esse vai ser carbono B e carbono A. Tá? A gente, então, nós estamos falando só de moléculas simples. Tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou pegar isso daqui. Ó. Olha só, esse espectro aqui. Ó. C9, H7 e NH3. Isso aqui, para mim, isso aqui é bem simples. Mas ele já é mais complexo para vocês, certo? Notem. Mas isso daí, quanto mais complexo, às vezes é mais fácil de fazer do que quando é mais simples. Tá? Olha aqui. Bom, vamos continuar aqui os exercícios. Bom, agora, vamos pegar essa... Eu falei que essa molécula. Vamos pegar esse espectro aqui. C4H8, ó. Com 3 hidrogênios aqui, 3 aqui e 2 aqui. Como que eu começo a fazer exercício, gente? IDH. Qual que é o IDH? Cálculo DH. Todo mundo concorda com a Luísa? 1. Alguém quer que eu calcule o IDH? Por favor. Vamos lá. 4H8. Ó. CnH2n mais 2, que seria o alcano correspondente. Ele teria que ter, se eu tenho C4H2N, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. O alcano correspondente seria C4H8, 10. C4H10. O oxigênio não precisa contar. Quantos hidrogênios estão faltando? Nesse caso, falta 2 hidrogênios. Então, o IDH é igual a... Se divide sempre por 2. Se falta 2 hidrogênios, dividido por 2, 2 dividido por 2, igual a 1. IDH, nesse caso, é igual a 1. Tá? Para ser o alcano correspondente, está faltando um hidrogênio. Agora vamos lá. Vamos pegar o espectro. O espectro, ele tem a integração está aqui embaixo, ó. 3, 3 e 2. Então, neste sinal, que é um tripleto, eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu tenho um simpleto, ou singleto, de 1 hidrogênio.
E aqui eu tenho um quadrupleto de 2 hidrogênios. De cara, o que a gente aprendeu até agora? O que eu posso afirmar com esses sinais aqui? Gente, eu sei que vocês querem chegar na molécula o mais rápido possível, mas eu vou falar para vocês, para fazer exercício, sempre de forma para montar a molécula e não tentar chegar na molécula diretamente. Então, olha só. Usando do mesmo raciocínio que eu usei no exercício anterior. Se eu tenho aqui 3, 3 e 2, o que seria esse sinal aqui? CH3, certo? É no mesmo sinal, tem 3 hidrogênios. Aqui, outro CH3. E no outro? CH2. 2. Então, ó, gente, CH3, CH3, CH2. Se eu somar esses hidrogênios, chega na minha fórmula? Nos 8 hidrogênios? Sim. Agora me basta saber como isso aqui está distribuído e eu tenho que usar essa informação mais importante aqui, ó, IDH. Por quê? O que está faltando? Se eu tenho 8 hidrogênios e 3 carbonos, o que está me faltando da forma molecular? Uó. Um carbono e um oxigênio. Não está faltando um carbono e um oxigênio? Sim. Agora, qual que é a única forma que eu tenho para colocar um carbono e um oxigênio junto e ainda sei que tem uma dupla ligação? Gente, Acetona. acetona, muito bem. Então eu tenho aqui uma C dupla O. Olha só. Deixa eu tirar esses dois. Eu tenho uma C dupla O. Olha só. Eu tenho uma C dupla O. Eu tenho CH3, CH3, CH3. Outra informação. Eu não tenho nada aqui, ó, em 4 para cima. Então essa dupla, os hidrogênios já estão todos aqui, ó. Não tem nenhum hidrogênio aqui, ó, para falar que uma dupla C, tá? Então olha só. Eu tenho que vou pegar esse CH3 aqui, ó. O CH3A, CH3E e o CH2, o racional C. A, B e C, tá? Eu posso afirmar que o CH3A está ligado ao CH3C, CH2C? Posso, gente? Eu acho que sim. Sim, sabe por quê? Porque como ele está aberto aqui, ó, desdobrou num tripleto, a única forma de ele ter aberto nesse espectro que só tem isso é estar vizinho ao CH2C. Então, eu tenho aqui ó, o CH2C e o CH3A. E o que está faltando na molécula? Um outro CH3. Esse outro CH3 está aqui, ó, separado, que deu B. Olha, ele está separado da molécula. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, se eu cortar a molécula no meio, esses 3 hidrogênios não têm relação com esses dois pela separação com a C dupla O, tá? Então eu posso afirmar isso. Por isso que ele é um sinal único, tá? De 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios são iguais, estão ligados no mesmo carbono,
só que eles estão separados da molécula. A gente chama isso de sistema de spin. Eu tenho aqui, ó, um sistema de spin que acopla e outro sistema de spin que não acopla, separados por uma C dupla O. Olha como que a informação da fórmula molecular do IDH foi extremamente importante para a gente chegar nessa molécula. Tá? Bom, então, eu tenho que cheguei. Se for aqui no espectro, ó, eu vou afirmar que essa informação. Eu precisei usar o espectro de carbono dela? Vamos fazer, gente? Precisei? Não. Só o de hidrogênio. Só que agora, se eu pegar o espectro de carbono, o que eu vou esperar lá nesse espectro de carbono? Eu vou esperar um sinal da C dupla O, porque agora os carbonos, ó, vai aparecer 1, 2, 3, 4 sinais. Só que o espectro da C dupla O vai ser aqui, ó, 200 e tanto, 220. Tá? Então, se eu pegar com relação à molécula pegar carbono A, B, C e D. O carbono A, aleatoriamente, tá, gente? Não estou seguindo. Se eu falar que é essa sequência, A, B, C, D, eu vou chegar aqui no carbono e vou dizer o seguinte: que o hidrogênio A, B, C, D. Olha só, eu tenho certeza do meu carbono que C. O C eu tenho certeza que é esse. Tá? Bom, o meu hidrogênio A também eu tenho certeza. Que ele é o mais deslocado da molécula. Tá? Agora eu estou entre o hidrogênio D e B. Que são esses dois que são vizinhos aos. E, gente, uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: que o hidrogênio D é o mais deslocado. Tem dois fatores. Mas isso também não precisa ser tão preciso assim, não. O hidrogênio B, gente, é menos deslocado porque o CH3 doa efeito indutivo para ele. Então ele vai vir um pouquinho menor, um pouquinho para frente. E ele está ligado só a dois hidrogênios. Então ele tem a tendência de ser sinal menor. E o hidrogênio D, ele não tem efeito indutivo. Então ele vai ficar mais deslocado. A C dupla O retira mais elétrons dele. Então ele vai ficar mais deslocado, tá? Mas eu precisei dessas informações para chegar na molécula? Não. Isso só o espectro de carbono me ajudou através do espectro de hidrogênio. Porque o espectro de hidrogênio me dá conectividade, tá? De acordo com as multiplicidades, coisa que o carbono não dá, tá? Pessoal, deu o horário. Vocês querem continuar mais um pouco? Ops. Vocês querem continuar mais um pouco? Vocês podem? Só mais um exercício? Pode continuar, porque vai ficar gravado, qualquer coisa. A Tá. gente... Então, gente, outra coisa. Até para o semestre que vem, eu acho que eu nem vou. Essa parte assíncrona, né? Eu acho que eu vou dar as 2 horas, que dão uma hora só que é muito rápido.
Mas eu vou gravar. Vai estar tudo gravado lá, tá? Eu vou fazer mais um exercício só de aromáticos, que eu quero abordar para vocês. E aí eu também vou, o restante eu vou ver se eu gravo também e a gente discute semana que vem. Então, eu vou mandar uma gravação e a gente discute alguns exercícios semana que vem, tá? Então, para quem ficar, Ô Zé, oi. só uma pergunta. O trabalho que você colocou lá tá para entregar amanhã. Você não conseguiria aumentar pelo menos mais um O dia, não? Porque eu negócio acho que é tava para todo amanhã? mundo esperando a O aula 3 de. é para amanhã? Eu acho que tá pra amanhã sim, Zé. Ah, não, eu mudo lá, gente. Pode ficar tranquilo. A gente vai colocar na data aleatória lá. Dá mais tempo para vocês, sim. Bom, voltando aqui. Então, olha só. Nesses três Aham. aspectos, a gente discutiu a porção alifática, algum heteroátomo separando a molécula um pedaço da outra, tá? Nos próximos exercícios, eu coloquei aqui, ó, compostos aromáticos. Os compostos aromáticos, eles têm certas características estruturais que, que vamos dizer assim, fazem com que os sinais fiquem mais bagunçados assim. Não sei se eu queria falar desse exercício agora, eu vou passar ele para depois. Bom, eu vou pular esse daqui, depois eu falo dele, porque esse aqui é um exercício de proporção de acordo com as integrais. Tá? Olha, esse exercício aqui, ó, C4, mistura de aromático. Hum, ó, vamos, vamos fazer isso daqui. Deixa eu ver se é esse. Vamos fazer isso daqui. É da página 12, tá? Gente, ó, primeiro, me deu a forma molecular. Beleza, isso aqui já é um bom passo. Através da forma molecular, C9H9OCE. Então vamos aqui. C9H9OCE. Seguinte, IDH. IDH desse aqui é bacana. Por quê? Oxigênio e cloro não contam. Tá? Então, se eu pegar o CnH2n mais 2, ó, 9 vezes 2 é igual a 18, mais 2 igual a 20. Teriam que ter quantos hidrogênios? Não, o cloro conta assim. Né? Seria, o cloro entra como, seria como 10 aqui, tá, gente? Ele faz uma ligação. Ele tem que ter 20 hidrogênios, não é? Nessa molécula. Vocês conseguem entender isso? Que se for essa molécula, se fosse o alcano, eu teria que ter 20 hidrogênios. Não tem. Então, ele tem quanto? Ele tem 9 hidrogênios, então eu tenho 20 menos 9. Então, eu tenho a deficiência de 11 hidrogênios. Tá? Só que é o seguinte, eu vou considerar. Deixa eu ver se eu até abro a aula aqui. Ó. Só um minuto, gente.
Se for na aula de IDH, só para vocês não ficarem perdidos, lá no final, ó, compostos nitrogenados, ó, compostos halogenados, contamos os átomos de halogênio como se fossem átomos de hidrogênio, tá? Então, gente, em vez de ser 9, aqui, eu vou contar como se fosse 10. Então, eu vou ter deficiência de 10 hidrogênios. Se ele tem deficiência de 10 hidrogênios dividido por 2, o IDH vai ser igual a 5. Tá? IDH igual a 5. Gente, quando tem um IDH muito alto assim, a gente tem que já de cara imaginar o quê? Um aromático. Qual que é o IDH do aromático? De um benzeno, por exemplo. Ele tem quantas duplas? 3. 3. Mas ele está num ciclo. Então o IDH do benzeno é igual a 4. 4. Então, olha só. Nessa molécula, dos quatro IDH4, desses 5, 4 vão ser de um anel aromático. Com certeza, gente. E o outro vai ser de uma outra dupla ligação. Tá? Então vamos lá. C9H9OCl. Eu vou transpor o espectro para cá. Fica mais fácil da gente observar. Então olha só. Gente, agora informação que eu vou passar para vocês. Então eu já sei que tem o quê? Um anel aromático. Eu tenho agora. Desse aromático, eu já usei 6 carbonos. Eu tenho mais 6, 7, 8, 9. Eu tenho mais 3 carbonos. Um oxigênio e um cloro. Tá? Vamos pegar o que a gente sabe fazer. Olha a integração. Isso foi aqui, foi o espectro que me deu. 1 para 1 para 1 para 1 e meio. Corresponde aos 9 de hidrogênio? 1, 2, 3, 4 e meio? Corresponde? Não, para mim não. Não, está faltando hidrogênio, né? Agora, como é que eu posso fazer isso? Eu tenho meio hidrogênio. O que é um tripleto? Bem nessa região de 1 aqui. Geralmente não é um CH3. Então, 1,5 vezes 2 vai dar quanto? 3. 3. Então, se eu multiplicar tudo por 2, pode ficar 3, 2, 2 e 2. Então, eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9. Chego nos 9? Chego. Beleza. Então, eu sei agora que, na realidade, é o seguinte. Aqui são 3, aqui são 2, aqui são 2 e aqui são 2. Tá? Na realidade, tá vendo como que às vezes esse resultado aqui, ó, é a máquina que dá, ela não dá. É proporcional um ao outro. Então ela dá um valor aleatório. Bom, de qualquer maneira, na verdade ele foi integrado a partir desse daqui. Ó. E os outros saíram o resultado. Bom, vamos lá. Essas regiões aqui de alifático, gente, tem muita impureza, por isso que às vezes dá um pouquinho a mais, tá? Vamos lá. O que a gente já discutiu? Se é 3, se é 2, um tripleto e um quadrupleto, o que provavelmente vai ser? 3 ligado ao quê? Deixa eu aumentar um pouquinho.
vai ser o quê? Um CH3 vizinho ao quê? Um CH2. Com relação a essa informação, ó, tudo bem até agora? Pelo IDH, eu sei que tem um benzeno. Pela informação, CH3, CH2, tripleto quarteto, eu tenho um CH3, CH2. E o que mais que eu tenho? Eu tenho mais o IDH igual a 1, que eu preciso mais uma dupla. Aqui não dá para colocar dupla, e aqui não dá. 6, 7, 8 carbonos. Então tá me faltando, tá me sobrando. Ainda tenho um oxigênio, um carbono e um cloro para colocar na molécula. Eu vou ter que unir essas três porções. Tá? Pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Ó, bom, outra informação que vocês ainda não chegaram a ver. Então, olha, beleza, já tem todas as informações necessárias que me deram do IDH e do espectro aqui da que a gente já conhece, que é o tripleto e quarteto. Agora, essa informação aqui, ó, tá vendo aqui que isso aqui é uma ampliação, tá, gente? 4 vezes. Isso daqui, ó, esse sinal aqui, ó, de 2 e de 2, que é um dupleto com esses sinaizinhos do lado e outro dupleto com um sinalzinho do lado, isso daqui é característico de um anel para substituído. E depois a gente vai discutir mais sobre isso. Ou seja, esse benzeno, ó, eu tenho 3, 4, 5. Eu tenho mais 4 hidrogênios para colocar na molécula. Então eu sei que esses hidrogênios estão assim, ó. A gente fala de anel para substituído. Porque toda vez que o anel for para substituído, esse hidrogênio, vou até colocar uma bolinha aqui, ó. Esse hidrogênio é igual a esse hidrogênio. Tá? Vou até colocar em azul aqui. Tá? Esses dois hidrogênios são iguais. E eles acoplam com esses dois aqui, ó, que são diferentes dele. Por quê? Porque os grupos são... Então, toda vez que vocês olharem um sinal para substituído, ele vai dar dupleto, dupleto. Tá? Depois tem um exercício que a gente vai fazer mostrando o para substituído, o meta substituído e o orto substituído. Tá? Mas esse sinal aqui, ó, olhou, bateu o sinal dupleto, dupleto, beleza, já é um benzeno com... E olha outra coisa, tá aqui em 7,5 ppm, tá? Tá aqui em 7 ppm. Então, ou seja, são 4 hidrogênios, 2, 4, na região de aromático e é para substituído. Tá? Bom, eu já sei que tem um CH3 e CH2, então eu posso pegar essa informação junto com essa e juntar. Tá? Vocês entenderam o porquê do anel para substituído? Então, ó, eu vou pegar isso daqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Ok? Bom, agora me sobrou um oxigênio, um carbono e um cloro. E mais uma insaturação, porque o IDH4, o IDH eu só usei 4. Bom, o cloro só liga uma vez, né, gente? Então, se eu juntar o oxigênio com o cloro, com o oxigênio, vai ser uma C dupla. Isso é o quê? Uma C dupla O. Não tem outra coisa que eu possa fazer. Tá? Então, eu tenho
uma C dupla O daqui e mais um cloro. Então, esse espectro vai ser o seguinte. C dupla O, N. Não tem mais o que colocar. Por quê? 6, 7, 8, 9. Mais um oxigênio. 9 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogênios. Mais um cloro. Cheguei na molécula. Tá? Bom, o importante, muitas vezes, gente, também é vocês mostrarem aqui no espectro, ó, cheguei na molécula. É essa. Tá? Agora, eu não vou fazer agora aqui, porque senão eu vou perder tempo. Mas, por exemplo, olha, esses dois hidrogênios... Ah, tem uma outra informação que eu não falei. Eu cheguei na molécula. Isso eu tenho certeza que é essa molécula. Agora, esses dois sinais aqui, e esses e esses, quem que são quem aqui? Vocês também não saberiam falar. Mas, deixa eu tentar. Eu vou tentar explicar para vocês de acordo com a química orgânica. Tá? O grupo ativador aqui, ó, ele adiciona elétrons na posição orto e para. Tá? Então, quanto mais elétrons ele tem adicionando, o espectro vai ficar menos deslocado. Mas, o grupo aqui, ó, que é fortemente retirador de elétrons, ele retira da posição meta. Então, gente, e como ele é um grupo fortemente retirador, provavelmente esses dois sinais mais deslocados são em azul, e esses dois são menos deslocados, que são esse do quadradinho aqui. Tá? O CH3 é aqui e o CH2 aqui. O Cl não aparece. Tá? Isso aqui já é outra molécula. Então, no espectro de hidrogênio, a gente consegue ter todas as informações. Tá? Esse aqui é um dos exercícios para chegar a determinar a estrutura da molécula. Ok? Determina a estrutura usando a fórmula e o espectro de RMN. Deu para entender como que eu cheguei na molécula, gente? Deu sim, Zé. Essa foi confusa, mas deu. Assim, tentem fazer de novo, assim, e olhar. Por quê? Ó, dica também. Apareceu o sinal em 7 ppm. Tem um IDH muito alto. É anel aromático. Tá? Deixa eu ver se eu acho o exercício que mostra a diferença entre orto e meta-para. Acho que é esse daqui. Ó, olhando esse daqui de cara, o que ele é? Para substituído. Olhando esse, não sei. Olhando esse, não sei. Então, esse pode ser o orto e esse pode ser o meta substituído. Tá? Depois a gente vai fazer, eu vou fazer esse exercício bem com calma para vocês. Por que você sabe que o último é o para que você falou aí, o para substituído? Porque no para substituído, a molécula ela tem plano de simetria. Ó. Ah, tá. Entendi. Deixa eu só passar um plano aqui. Ó. Ela é simétrica. Ó. Então, esse hidrogênio é igual a esse. E esse hidrogênio é igual a esse. E eles acoplam entre si. Então, eles são só um sinal de dupleto. Só que como ele tem algumas constantes, tem alguns pormenores aqui que eu não vou falar agora, ele sai esses piquinhos do lado aqui, tá? Então, olha, toda vez que vocês verem dupleto, e integrando para 2, que a gente viu que é 2, é para substituir, tá? Mas eu vou parar por aqui, gente, até para não... E aí acho que eu vou gravar aquele dos outros 3, eu faço o exercício e vou mandar para vocês. E eu vou mudar lá também a data da prova. Deixa eu parar de gravar.